Ok, oremos juntos então. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos esse livro tão importante, Senhor, e estudar a Tua palavra também, que vai nos habilitar, Senhor, nos preparar para esses últimos dias tão tenebrosos e perigosos que vivemos. Suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo agora venha iluminar nosso entendimento e que esse estudo realmente faça diferença em nossa vida e que possamos estar prontos para esse tempo que iremos passar logo à frente, mas que possamos também estar prontos para o dia de hoje, Pai, porque cada dia tem o seu próprio mal. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, no capítulo 8, vamos iniciar, né, esse capítulo. Nós iremos tratar, né, exatamente de um ponto muito importante. Ele já começa traçando algumas coisas, né, sobre o cenário que estava acontecendo, que a gente já lembra, né? E ele vai falar o seguinte, na página 119, vou pedir até que quem tiver com o livro na mão, que acompanhe também, porque a gente vai fazer algumas leituras dele. Na página 119, ele diz assim: apresentamos evidências que nos mostram repetidas vezes que estamos vivenciando exatamente os eventos que trarão o fim do mundo. Um acúmulo de evidências está sendo apresentado, com base na Bíblia e nas claras declarações do Senhor por meio dos testemunhos, indicando que agora é o tempo em que precisamos do único poder pelo qual a mensagem será dada ao mundo, a fim de salvar os que serão salvos da ruína que virá em decorrência dos eventos que estão à nossa volta. Então, nós já vimos, né, ao longo dos estudos, dos primeiros estudos, que estava acontecendo ali em 93 coisas que, de fato, né, iria culminar numa futura perseguição do povo de Deus e em todo o cenário do grande conflito que a gente vê ali, né, estava para acontecer em 93 realmente. Então, a Tediane vai começar o sermão ontem dizendo, ó, nós já apresentamos evidências de que, de fato, estamos vivenciando esses eventos que trarão o fim do mundo, né? Então, aqui ele agora vai falar sobre o seguinte. Esse é o primeiro ponto. Ele já fixou essa base. O povo estava ali tendo diante de si as coisas que poderiam, né, acontecer, que iria finalizar a história do ser humano. Só que aí ele vai dizer o seguinte, mesmo em face de tudo aquilo que estava acontecendo, mesmo em face de todo o problema que estava ali no mundo, né, ele diz assim, irmãos, os perigos do fim do mundo que nos ameaçam, como perseguição, fatores externos, são e sempre serão muito pequenos em comparação que pairam de cada indivíduo em sua experiência pessoal. Então, olha só, ele diz assim, vou só voltar a esse final, ele diz assim, são e sempre serão muito pequenos em comparação com os perigos que pairam sobre cada indivíduo em sua própria experiência pessoal. Então, veja, ali o povo estava diante de realmente problemas terríveis, né, que estava para acontecer, nós já vimos um pouco sobre isso nos últimos capítulos, que a gente já passou, que as coisas estavam para acontecer e as coisas aconteceriam de forma rápida, né? Porém, mesmo diante de situações, né, que estava realmente levando todo mundo a compreender que as coisas estavam chegando ao seu fim, ele diz, o povo corre agora um perigo. A gente vai dizer sobre isso. Ele diz assim, ó, as coisas externas, como perseguição, né, perigos, fatores externos, e quando você coloca na balança isso com os perigos que pairam sobre a nossa vida individual a cada dia, então, eles são extremamente menores. Como assim? Quais são os perigos que pairam, né, no nosso dia a dia? São muitos. Mas olha só, na página 119 ainda, ele diz assim, o maior perigo relacionado com esta congregação e com o nosso povo, em toda parte, é não quererem enxergar as coisas que têm que ver com eles individualmente, dando maior atenção às coisas externas. Eles olharão mais para fatores externos e as suas evidências do que cuidarão em garantir que estão em harmonia com Deus. Eles acabam investigando essas coisas mais de forma teórica do que com o desejo de terem dentro de si um Cristo vivo, a fim de que todos esses eventos externos se tornem realidades vivas e que estejamos preparados para enfrentá-los no temor do Senhor, confiantes em sua salvação. Esse é o maior perigo, como disse, que ameaça esta congregação aqui, e podemos incluir neste grupo cada professo guardador do sábado ao redor do mundo. Então veja, ele aqui vai dizer qual é o maior perigo para nós nesses últimos dias. O maior perigo
não é o que está acontecendo no âmbito político, não é o que está acontecendo ao redor do mundo, né? A gente sabe que tem coisas terríveis acontecendo. Porém, ele diz, qual o maior perigo de tudo isso é eu fixar os meus olhos no que está acontecendo nos fatores externos do mundo e esquecer dos fatores internos que diz respeito à minha própria vida. Então, por exemplo, digamos que eu saiba expressamente tudo o que acontece sobre o papado, né? E saiba todos os pormenores, saiba até as agendas, tudo direitinho. Saiba o que está acontecendo no mundo, sociedades secretas e tudo isso. Porém, no meu dia a dia, existem outros perigos que são extremamente maiores do que esses. Por quê? Porque esses perigos aí são fatores externos. A gente sabe que lá na frente nós seremos perseguidos por todos esses poderes, isso é um fato. Porém, lá na frente, o perigo de tirarem a vida do nosso corpo é extremamente menor do que o perigo de tirar a nossa vida eterna. Então, no dia de hoje, nós passamos por situações que são extremamente perigosas, porque elas podem tirar a nossa vida eterna. E, às vezes, são coisas simples que podemos passar despercebidos. Por exemplo, no meu dia a dia, né, como é que eu tenho sido em relação às pessoas? Como tem sido meu temperamento? Né? No livro, esse livro aqui, Que Farei para Herdar a Vida Eterna, ele fala exatamente sobre isso. Sobre esses pecados internos, né? Que pairam na nossa vida diariamente, muitas vezes estão destruindo nossa vida espiritual, mas muitos deles passam despercebido. Então, por exemplo, a forma como eu respondo quando eu estou diante de uma provocação, né? Alguém me provoca, alguém fala alguma coisa que eu não gostei. Como tem sido a minha reação diante dessas coisas, né? Será que eu tenho manifestado um espírito cristão, um espírito de Cristo? Ou então, no meu dia a dia, será que eu tenho sido egoísta, né? Será que eu tenho manifestado um espírito egoísta? Será que eu tenho amado o mundo e as coisas que tem no mundo? Então, esses são os verdadeiros perigos que nós devemos observar, porque esses são os perigos que, de fato, podem tirar a nossa vida eterna, né? Então, precisamos estar diante de Deus com a consciência limpa. Então, aqui corre um perigo, porque pode ser que as coisas comecem a acontecer de tal forma que a gente comece a olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e fixe o olhar nessas coisas e comecemos a dizer, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e acabemos esquecendo que antes de Jesus voltar, ele vai sair do santuário. Nossa conta com Deus tem que estar limpa, né? Então é isso que ele vai tratar agora no capítulo 8. Esse é o grande perigo. Então, na página 120, ele diz assim, quero repetir que os estudos que temos diante de nós, que devem ser apresentados, e não tenho como fugir disso, são, para mim, os mais temerários quanto às realidades que eles nos mostram e da situação em que eles nos colocam, do que tudo mais que já apresentei em meus ensinos. Repito, então, que o tema me causa temor. Tenho meus receios devido a algumas consequências que o estudo poderá trazer, pois corre-se o risco de ele não ser recebido como deveria, com a mente e o coração submissos diante de Deus, perguntando unicamente a ele se as coisas são de fato assim. Então, antes dele iniciar todo o processo de raciocínio desse sermão, ele diz assim, olha, eu tenho temor das coisas que eu vou falar agora. Por quê? Porque eu posso trazer de uma forma que não vai ser recebido da forma como eu tenciono que seja recebida, né? Então ele diz, olha, as pessoas podem acabar olhando para o ser humano em vez de olhar para Deus que está trazendo a mensagem. Então, o que estava causando temor nele, né, ao trazer a mensagem? É porque os temas que ele ia abordar a partir de agora são temas que, de fato, eles tocam na nossa vida individual, né? São temas que eles entram como uma espada em nosso coração. Mas, antes de iniciar, ele vai dizer o seguinte, ó, com o que ele ia começar o estudo? Ele vai dizer aqui, na página 120, ele diz assim, ó, vou iniciar com o pensamento que encerrou nosso estudo de ontem à noite. Refleti com vocês sobre o tema de que chegou o tempo em que Deus prometeu dar a chuva temporã e a serôdia. Chegou o tempo em que devemos rogar por ela e esperá-la. Então, o primeiro passo que ele vai tratar aqui no capítulo 8 é, chegou o tempo da chuva serôdia, né? Chegou o tempo em que nós podemos rogar a Deus pedindo que a chuva serôdia desça sobre nós. Então, esse é o primeiro pensamento que ele traz. Está na página 120, se alguém tiver aí com um lápis, estiver rabiscando aqui embaixo, na página 120 ele traz exatamente esse ponto. Ele vai dizer assim, gostaria de ler nessa noite aquela citação a que me referi ontem à noite, mas não tinha um livro comigo. Ela se encontra em O Ministério de Pedro e a Conversão de Paulo, página 9. Depois de mencionar sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o resultado na conversão de almas, o texto diz, olha só, gente, aqui vai tratar sobre aquele momento ali em que os discípulos receberam o Espírito Santo. Então,
Aqui, esse sermão, a gente vai ver que ele é focado exatamente nesse ponto. O recebimento do Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Né? Quais são as condições que Deus coloca para que a gente receba o Espírito Santo? Será que a gente só precisa pedir, ficar só, Senhor, derrama o Espírito Santo, 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 até ele descer? É isso que nós vamos ver agora. Olha só, diz assim, ó. Esse testemunho referente, aqui é uma passagem de profecia, né? Esse testemunho referente ao estabelecimento da igreja cristã nos é dado, não apenas como uma porção da história sagrada, mas também como lição. Todos os que professam o nome de Cristo deveriam estar esperando, vigiando e orando com um só coração. Todas as diferenças deveriam ser colocadas de lado, e a unidade e o terno amor uns pelos outros permear o todo. Então, nossas orações poderão ascender juntas a nosso Pai Celestial com fé forte e fervorosa. Então, poderemos esperar com paciência e esperança pelo cumprimento da promessa. Então, olha só. Olha como, então, o Espírito Santo pode descer sobre nós. Veja, Deus quer descer o Espírito Santo sobre o povo. Não é só sobre uma pessoa em específico. Ele quer que o povo dele esteja cheio do Espírito Santo em unidade. Então, mas para que isso aconteça, olha só, perceba que logo no finalzinho ela diz assim, ó, então podemos esperar com paciência e esperança pelo cumprimento da promessa. Então veja que antes de falar do recebimento da promessa, do cumprimento, teve algumas coisas que devem ser feitas por nós. Quais são essas coisas? Olha o que a T. Jones vai falar, ele vai se referir a esse texto, ele diz assim, ó, em que momento entra essa palavra então? Quando estivermos esperando, vigiando e orando com um só coração, e todas as diferenças forem colocadas de lado, quando a unidade e o terno amor uns pelos outros permearem o todo. Portanto, irmãos, se houver alguma diferença entre vocês e qualquer pessoa nessa terra, quer ela esteja neste instituto ou não, é tempo de vocês e eu a removermos do caminho. Se a pessoa não estiver aqui, impedindo assim uma conversa pessoal para esclarecer o assunto, escrevam para ela e falem tudo o que for necessário. Digam a sua posição e a intenção do seu procedimento. Vocês não terão mais nenhuma responsabilidade quanto a essa pessoa, quer ela aceite ou não suas palavras. Vocês terão agido no temor de Deus, seguindo o que ele pede que vocês façam. Aí alguém da congregação pergunta, né? Quando a T. Jones fala isso, alguém pergunta assim, você quer dizer pessoas do mundo? Qualquer pessoa? Aí vem a resposta. Sim, eu me refiro a qualquer pessoa, porque se houver pecados entre mim e pessoas de fora da igreja, elas têm consciência disso, e essas diferenças serão um empecilho quando as abordarmos com a mensagem, mesmo que Deus nos desse seu Santo Espírito, no derramamento da chuva serôdia. Vocês não percebem que qualquer diferença, qualquer inimizade, qualquer coisa do tipo entre mim e alguma pessoa do mundo será um empecilho para mim quando eu abordá-la com a mensagem? Se enganarmos alguém, se não formos honestos em algum negócio ou transação comercial em nosso relacionamento com o mundo, por favor, irmãos, para o bem de nossa alma, vamos acertar tudo isso. Talvez aqui em Battle Creek haja alguns que estão nessa situação em relação a pessoas desta cidade. Me refiro a pessoas entre o nosso povo em seu relacionamento com gente desta cidade. Nossas reuniões estão sendo realizadas nesta cidade em benefício das pessoas deste lugar. E foi mencionado aqui nesse instituto que nossa expectativa é que quando a bênção de Deus viesse sobre esse encontro, ela deveria ser levada às pessoas dessa cidade, as quais, por sua vez, deveriam se unir a nós nessa missão. Digo, portanto, aos adventistas do sétimo dia dessa cidade, endireitem as coisas desonestas para o bem de sua própria alma e das pessoas a quem Deus quer salvar nessa cidade. Se o seu hábito tem sido de enganar as pessoas, vá e confesse tudo a elas e restitua o que você roubou. Se você não tem sido correto em suas transações comerciais, se você conseguiu qualquer coisa de modo ganancioso, repare a iniquidade. Viva uma vida de retidão à vista de Deus. Olha isso, gente. Está na página 121. Então, veja. Aqui ele vai dizer o seguinte, então, nós precisamos, né, estamos pedindo a Deus pela chuva serôdia. Então ele coloca o seguinte, mas imagine que Deus realmente dá para você o poder do Espírito Santo e você vai levar essa mensagem para alguém. Só que quando você chega nessa pessoa, independente se ela já é cristã ou não, se ela é da igreja ou não, imagine que você chega para essa pessoa, só que você, no passado, você fez algo com essa pessoa, que você usurpou alguma coisa, você tratou aquela pessoa mal, você fez alguma coisa mal,
mesmo você tendo o Espírito Santo, né, você não vai conseguir levar a mensagem com poder para aquela pessoa, porque esse empecilho não vai permitir que essa pessoa aceite a mensagem da sua parte. Então, a Deus fala, olha, se você está pedindo o Espírito Santo, você tem que desfazer as coisas que você mesmo fez, né? Você tem que desfazer os empecilhos que você mesmo colocou no caminho, para que o Espírito Santo desça com poder sobre você. Então, veja, com empecilhos, o Espírito Santo não tem como descer. Então, a gente precisa remover os empecilhos. Então, se a gente tem pedido a Deus, Senhor, por favor, derrama o seu Espírito, nós temos que pedir a iluminação de Deus para que Ele nos diga, olha, tem empecilhos aí. Né? Quantas vezes muitos de nós temos orado pelo Espírito Santo há tanto tempo, mas a gente vê que o Espírito Santo não desceu ainda. Por que o Espírito Santo não desceu? Será que é porque Deus não quer? Não. Precisamos pedir a Deus discernimento para a gente saber se nós colocamos empecilho, né? Será que tem alguém que a gente deveria pedir perdão? Né? Com certeza o Espírito Santo vai colocar isso na nossa mente. Olha, fulano, lembra de fulano que você fez isso com ele uma vez ou com ela uma vez? Lembra a forma como você falou com essa pessoa? Lembra a forma como você tratou ele e tal? O Espírito Santo vai lembrar. Então ele diz, olha, se o Espírito Santo te lembrou, vá falar com aquela pessoa, né? Só que a gente sabe que isso não é fácil, não é só assim, agora eu vou lá, não. A gente vai falar sobre isso nesse sermão, né? Que só realmente quando a gente coloca o peso da vida eterna, que a gente pensar realmente o quanto vale a vida eterna para nós, é aí que a gente vai realmente entender que por mais que possa ser penoso para a gente fazer algo como isso, a gente vai fazer porque a gente vai ter em consideração a vida eterna, né? O peso de glória que vem no futuro. E não vai ser humilhante isso para nós, né? Então, na continuação, ele vai dizer assim, ó, esta é a mensagem para nós. Aí ele traz uma citação que diz assim, todas as diferenças deveriam ser colocadas de lado, e a unidade e o terno amor uns pelos outros permear o todo. É isso que os discípulos estavam fazendo quando buscaram o Senhor, durante aqueles 10 dias. Eles colocaram de lado todas as diferenças. Vocês não acham que nesses 10 dias os outros discípulos que ficaram com muita inveja de Tiago e João, quando por meio de sua mãe, eles pediram ao Salvador para que os dois se assentassem em seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda, provocando ressentimento nos outros discípulos, vocês não acham que eles acertaram suas diferenças? Fizeram confissões mútuas, conversaram uns com os outros sobre o assunto e viram quão mal foi toda a situação? Gente, isso aqui é digno da gente lembrar. Se você for ler o livro Desejado de Todas as Nações, se você der uma olhada, deixa eu chegar o microfone mais perto aqui. Se você for observar o livro Desejado de Todas as Nações, ali no capítulo 71, se eu não me engano, né? Ali vai falar exatamente sobre esse momento em que que esses irmãos, né, Tiago e João, eles influenciaram a mãe deles, né? Tem outras passagens também no Desejado que comentam sobre esse fato. Mas no Desejado de Todas as Nações vai falar o peso que teve essa ação dos discípulos sobre os outros discípulos, né? Foi o que aconteceu. Eles chegaram certa vez, vocês vão lembrar do relato, né? Eu acho que eu não coloquei esse relato aqui especificamente, não. Ah, sim, eu coloquei mais já no final. O testemunho da profecia, ela diz assim, que quando eles chegaram ali para Jesus, eles influenciaram a mãe deles, né, para falar com Jesus. Aí a mãe deles chega para Jesus, a mãe deles dois chega para Jesus e fala assim, Senhor, manda aqui no teu reino, né, diga que no teu reino meus filhos vão se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Vocês podem, porventura, beber o cálice que eu vou beber? Aí eles falam assim, podemos. Aí Jesus fala, olha, em verdade eu digo a vocês que realmente vocês vão beber o cálice. Mas quanto ao se assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não me compete, né? Compete ao Pai, né? É o Pai que vai decidir isso. Só que o que aconteceu? Aí o Desejado de Todas as Nações fala assim, que quando os discípulos fizeram isso, o que foi que aconteceu? Os outros, né, ouviram eles falando isso para Jesus e ficaram zangados, ressentidos, né? Eles pensaram assim, olha, porque na verdade todos eles mantinham ainda aquela esperança de que o Messias viria para se sentar no trono de Davi, iria subjugar o poder romano e eles teriam parte nesse reino e iriam reinar junto com o Messias ali na terra. Só que eles queriam assim, não, eu quero ser o maior, eu quero estar acima do outro. E cada um deles, no seu coração, tinha isso em mente, né? Aí eles fizeram o seguinte, eles ouviram eles dois falando e ficaram ressentidos, né? Eles ficaram muito ressentidos. E aí o que foi que aconteceu? Começou aquela coisa, ó, de ficar olhando um para o outro, pensando mal, né? Ficar ressentido, né? Ter problemas ali, mesmo que eles não verbalizassem, mas um olhava para o outro com aquele, sabe, com aquele sentimento ruim.
Então isso aconteceu entre eles. Tanto é que se você for ler o relato, logo depois, ali vai falar sobre o momento da Santa Ceia, que eles chegaram na Santa Ceia, mas estava um em inimizade com o outro. Né? Nos seus corações ali, eles estavam olhando assim um para o outro com aquele olhar de ressentimento, de angústia, de mágoa. Estavam magoados mesmo, bem zangados um com o outro. E aí o relato diz que quando eles se sentaram na ceia ali, né, que tinha que lavar os pés uns dos outros, eles não lavaram, por quê? Porque eles estavam zangados uns com o outro. E eles não queriam se humilhar a esse ponto. Né? Eles não iam se humilhar a ponto de chegar e lavar o pé um do outro. Tanto é que o relato até diz que Jesus ele se senta e ele fica esperando, né? Propositalmente, ele senta e fica ali, aguardando para ver quem ia fazer. E aí, quando Jesus vê que ninguém ia fazer, né? Ele sabia que ninguém ia fazer, ele mesmo toma a frente e lava os pés, né? Ele vai até lavar o pé de Judas. Então, ela chega até a comentar, o relato me lembra assim, que ela fala que os discípulos, logo quando eles chegaram na ceia, eles já queriam sentar do lado de Jesus, né? Porque um à esquerda e outro à direita, exatamente para dar aquele ar de autoridade. Então, Jesus sabia que isso estava acontecendo entre eles. Então, isso é uma coisa que precisava ser tratada neles antes de receberem o Espírito Santo. Eles não podiam receber o Espírito Santo dessa forma. Então, quando Jesus terminou o ministério, que ele morre e ressuscita, ele diz para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto. Então, olha que interessante, eles já tinham andado 3 anos e meio com Jesus, já tinham feito até milagres, né? Você vê lá em Lucas, acho que é no capítulo 10, que Jesus envia eles fazem grandes coisas, mas lá na frente, quando a obra era mundial, quando eles tinham que levar o evangelho para o mundo, eles não tinham capacidade para isso. E eles não tinham como fazer isso, porque eles, no coração deles, eles ainda tinham pecados a confessar, eles ainda tinham problemas a resolver. Então, o que foi que eles fizeram? Ficaram ali 10 dias em oração, em confissão de pecados uns para os outros. Então, certamente Tiago e João falaram: gente, eu quero pedir desculpa para vocês, né? Porque nós queríamos realmente, né, ser os maiores e tal. E confessaram realmente, né? E aí o outro deve ter dito assim: olha, meu irmão, eu fiquei com muita raiva de você, não vou mentir, porque eu achei aquilo ridículo, né? Vocês estarem junto de nós assim e pedirem a ele para ter a primazia, isso vocês desconsideraram a gente ao máximo, mas eu quero dizer para você que eu lhe perdoo e tal. Então, realmente, assim, deve ter sido uma cena muito bonita de se ver, né? Os irmãos ali em comunhão, tirando as diferenças. Então, é exatamente esse ponto que a T. Jones fala. E isso precisa se repetir, né? Se eu já defraudei algum irmão, né? Se eu já falei mal de um irmão, se eu já fiz alguma coisa contra o irmão que prejudicou o irmão, eu preciso ressarcir isso, né? Eu preciso ir lá conversar com ele. E mesmo que ele não seja meu irmão, se eu já fiz o mal a alguém, mesmo que não seja da fé, eu preciso ir e restaurar esse problema. Por quê? Para que eu possa receber o Espírito Santo e aquela pessoa ouça a verdade através dos meus lábios, né? Então, aí ele vai dizer assim, ó, na continuação, ele diz assim, ó, o Salvador pegou aquela criança e disse, aqui foi no momento que os discípulos estavam querendo ser uns maiores do que os outros, né? Aí ele diz assim: quem quiser ser o maior no reino dos céus deve se tornar como esta criança e ser servo de todos. Eles estavam ali acertando esses problemas, eliminando essas diferenças e todo aquele ciúme que havia surgido por medo de um ser maior no reino de Deus do que algum dos outros discípulos. E temos o testemunho divino de que essas coisas se encontram também entre nós: ambição por posições, inveja de cargos e inveja da condição de outros. Essas coisas existem entre nós. Chegou o tempo de eliminar tudo isso. Chegou o tempo de cada um de nós descobrir o quanto ele pode se humilhar aos pés de Cristo, e não o quanto ele pode se exaltar diante dos homens ao ocupar cargos na associação, nas comissões da associação ou nas comissões da associação geral. Isso deve ser eliminado de nossas considerações. Então, veja, gente, vocês devem conhecer uma citação que é até famosa do Filipe Fessia, né, que fala que tem certos momentos quando vai haver reuniões de comissão que os demônios entram com algumas pessoas, né? Por quê? Porque, e muitas vezes aquela pessoa está entrando em uma reunião de comissão cheia de amargura, cheia de inveja, cheia de sentimentos maldosos no coração. E ela acaba dando lugar a Lúcifer, né? Então, tem até uma citação que eu comentei, acho que algumas semanas atrás, do Testemunhos para Ministros, no capítulo 66 e 67, que é a reunião de Satanás com os demônios, né, falando sobre o remanescente. E aí, no finalzinho, acho que é no último parágrafo, se eu não me engano, ele fala, né, que eles tinham que colocar esse tal exatamente inveja, ciúme entre os irmãos, ódio uns pelos outros. Aí ele fala assim: porque foi por causa desses pecados que Deus nos baniu do céu, e todos que seguirem esse exemplo terão sorte idêntica. Então Deus não vai tolerar esses tipos de pecados. Não tem como a pessoa receber o Espírito Santo se ela abriga isso no coração. Desejo por posições, desejo, né,
de aparecer, desejo de ser o maior, desejo de ser reconhecido, desejo de ser, né, referência, nós temos que deixar isso de lado. Isso não pode nunca passar por nossas considerações, e veja que como isso faz todo sentido quando a gente se lembra do capítulo anterior que a gente estudou, que a T. Jones fala assim, toda a reputação vai ser tirada de nós, no futuro seremos considerados o lixo do mundo, né? A culpa dos acontecimentos mundiais vai ser colocada na nossa conta, então como é que a gente vai hoje galgar por posições, se lá na frente a gente vai tomar, entre aspas, uma rasteira do mundo? O mundo vai tirar tudo. Então, se hoje eu fico olhando, né, querendo posições e tudo, vai chegar um momento que tudo isso vai ser tirado e eu vou me firmar o quê? Então, é esse o ponto que a T. Jones fala. Hoje a gente já tem que tirar isso da nossa mente. Se a gente, né, quer galgar posições que Deus não designou, né, isso tem que ser tirado de nosso coração. Resolver todos os problemas, porque tirar os empecilhos para que o Espírito Santo possa descer na sua plenitude, senão dessa forma ele não desce, né? E aí ele diz na página 122, ele diz assim, ó, gostaria de ler novamente outro trecho da página 9. Aí o trecho diz assim, a resposta pode vir com rapidez repentina e irresistível, ou pode ser prorrogada por dias e semanas para que nossa fé seja provada. Mas Deus sabe como e quando responder nossa oração. Nossa parte nessa obra é nos colocar em conexão com o canal divino. Deus é responsável por sua parte. Então veja, quando a gente ora pedindo o Espírito Santo, a gente não precisa se preocupar, né? Se Deus realmente vai cumprir ou não, se ele vai derramar o Espírito Santo. Não. Se a gente sabe o que tem que fazer e faz e pede o Espírito Santo, a gente pode esperar com paciência que a promessa vai ser feita, a promessa vai ser cumprida, né? Então, veja, nossa parte é fazer o quê, ó? O que eu tenho de errado? Senhor, me ilumina, Senhor. O que eu tenho feito de errado? O que tem abrigado no meu coração? Que tem impedido que o Espírito Santo desça? Porque só pedir não adianta ficar, né? Só pedindo, Senhor, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo. Mas no meu dia a dia eu não tenho buscado a palavra, não tenho tido tempo de oração com Deus. É inútil apenas falar, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, nós temos que buscar, né? Jesus fala assim, pedir, dá-se-vos-á, mas ele não diz que basta pedir, ele diz, pedir, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, só que ele ainda fala de uma busca mais profunda, que é batei e abrir-se-vos-á. Então ele diz assim, olha, você precisa persistir, né? Você não pode somente falar, eu quero, Senhor, me dê. Não. Deus quer de nós que a gente busque, que a gente bata, que a gente fique ali, né? O tempo todo ali. Tanto é que Jesus ele usa aquela parábola daquela mulher, né, que ficava ali o tempo todo em cima do juiz, me dá, me dá, me dá, eu quero, preciso, 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 até o ponto que o juiz fala assim, olha, eu vou dar logo isso que ela quer, para que ela pare de me importunar. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Se um juiz iníquo, por causa da persistência de uma mulher, né, que ele nem conhecia, ele deu o que ela pediu pela persistência dela, como é que o Pai Celestial, que é bom para conosco, não vai conceder para nós se a gente ficar insistindo junto com ele ao trono da graça? Claro que ele vai fazer isso. Então, olha só, quando ele cita esse texto aqui, que a gente leu agora, ele diz assim, esse texto faz eco ao pensamento que consideramos ontem à noite. Quando o canal estiver aberto e nossas orações forem levadas ao céu, conforme são descritas, e o Espírito de Deus for derramado, ele preencherá toda a capacidade do canal que estiver aberto. Gente, isso é maravilhoso. O que é que significa isso? Nós temos um canal, né? Existe um canal entre nós e Deus. Esse canal pode estar obstruído. O que pode obstruir esse canal? A inveja, o ciúme, o orgulho, a ira, a dissensão, a maledicência, as concupiscências carnais, tudo isso obstrui esse canal. Mas no momento que esse canal estiver limpo, Deus vai descer o óleo com todo o poder, o óleo por completo. Então, nosso canal entre nós e Deus vai ficar completamente cheio do Espírito Santo. Completamente cheio, né? É isso que ele traz aqui nesse ponto. E ele diz assim, nossa parte nessa obra é nos colocar em conexão com o canal divino. Deus é responsável por sua parte. Aquele que prometeu é fiel. O grande e importante assunto que nos diz respeito é termos um só coração e mente, colocando de lado toda inveja e malícia, e como humildes suplicantes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e cabeça, está pronto para fazer por nós o que ele fez em favor daqueles que estavam orando e vigiando no dia de Pentecostes. Então, isso aqui é maravilhoso demais. Ele diz assim, ó, Jesus já está pronto. Jesus quer fazer, né? Jesus não está ali esperando, não, eu vou esperar um momento lá na frente para fazer isso por eles. Não aconteceu ainda entre nós, porque não temos pedido realmente como deveria, né? Não temos feito a obra que cabe a nós, né? Jesus pede que a gente peça o Espírito Santo e que a gente remova os empecilhos. O que é interessante, gente, é que tem um texto da irmã White que ela fala assim, que
o pecador sabe exatamente o que ele precisa fazer. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente vê assim, ó, eu preciso, né, me acertar com algumas pessoas, imediatamente o Espírito Santo vai trazer na mente, olha, fulano, né? O Espírito Santo vai trazer. Então, chega um momento que a pessoa tem claro na mente, olha, eu preciso resolver isso aqui, né? O Espírito Santo vai trazer, o Espírito Santo vai lembrar, ó, você tem pecado nisso, né? Você tem feito isso, você tem andado segundo a sua vontade nesse aspecto, você não entregou sua vontade ainda. Então, o Espírito Santo ele passa realmente a falar para nós, né? Porque ele realmente quer que a gente limpe isso. Quando o Espírito Santo fala para nós, não é para nos condenar, é porque ele quer tirar isso da gente. Ele quer nos salvar, ele quer encher a gente dele mesmo, né? Mas enquanto a gente se segura ainda nos nossos desejos, né, na nossa própria honra, muitas vezes, ele não pode fazer isso, né? Então, nossa parte nessa obra é o quê? Está em conexão com o canal divino, né? E aí ele ainda na página 122, aqui lá no finalzinho, ó, no último parágrafo, ele diz assim, tenho aqui outro pensamento que é digno de nossa profunda consideração. Olha o pensamento. Jesus está tão disposto a comunicar coragem e graça a seus seguidores hoje, quanto esteve com relação aos discípulos da igreja primitiva. Ninguém deveria irrefletidamente convidar uma oportunidade para pelejar com os principados e potestades das trevas. Essa parte eu achei aqui muito interessante. Por quê? Ele vai falar sobre a batalha. A gente sabe que nossa batalha não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, é contra os principados e potestades. Mas, gente, até para essa batalha com os principados e potestades, não é só o fato de eu ser cristão que me prepara para essa batalha. Olha só que coisa interessante que ele vai tratar aqui, ó. Sobre essa batalha. Ele diz assim, ó. Precisamos entrar na batalha contra o mal com cuidado e cautela. Precisamos estar seguros e só entrar nesse conflito quando soubermos que Deus está conosco, munidos do poder e da graça de Deus, que podem nos dar coragem e força para enfrentar esses poderes com os quais temos de lidar. A luta que está diante de nós não é nada trivial. E aí ele vai citar agora um texto que diz assim, quando Deus pedir que eles se envolvam no conflito, isso será no momento adequado. Ele dará então aos fracos e hesitantes coragem e eloquência além do que esperavam ou imaginavam. Gente, veja só, olha a palavra que ele usa. Ele diz assim, ó, a luta que está diante de nós não é nada trivial, ou seja, não é uma coisa banal, não é uma coisa comum. É uma luta poderosíssima. Mas veja, a gente tem que entrar nessa luta sabendo que Jesus Cristo está conosco. Porque se Jesus Cristo está conosco, se a gente tem feito nossa parte, qual é a nossa parte? A gente tem uma parte a desempenhar aqui nessa terra. Qual é a parte? Ó, diariamente eu preciso fazer as minhas orações como Daniel fazia, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho diante do Senhor para poder orar. Ele estudava a Bíblia, né? Você vai ver, por exemplo, que ele entendeu que os 70 anos ia se terminar ali, porque ele estudou o profeta Jeremias. Ele tinha um momento com Deus, ele tinha, né, consciência de que Deus estava o tempo todo com ele, tanto é que quando ele foi jogado na cova dos leões, você vê que ele nem ficou ali tremente, você vê que o rei que estava lá fora, que ficou se tremendo, né, nem dormiu, e Daniel lá dentro estava tranquilo, por quê? Porque a vida dele estava em retidão para com Deus. Então ele tinha certeza que Deus estava com ele, né, e isso, gente, é uma consciência limpa, isso não é arrogância, não é orgulho, não é nada disso, é consciência, né. A consciência de Daniel era limpa diante de Deus. Então, é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter uma vida com Deus de tal forma que nossa consciência esteja limpa. E dizendo assim, não, Deus realmente está comigo. Porque se ele tiver, mesmo que hoje eu seja uma pessoa que diga assim, ó, eu acho que eu não suportaria o tempo de angústia. Eu não preciso me preocupar se eu suportaria ou não o tempo de angústia. O que é que eu preciso me preocupar? É se hoje eu tenho andado em conformidade com Deus. Por quê? Porque quando vier o tempo de angústia, olha o que foi dito aqui. Se eu for uma pessoa hesitante, eu vou ganhar coragem. Se eu não sei falar direito, eu vou ganhar eloquência, então eu vou ganhar isso. Percebe? Então eu não preciso ficar me preocupando com o que vem lá na frente. Basta me preocupar em agora. Eu gostei muito de uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, que falava sobre assim, né? Uma pessoa que ficava anunciando assim, olha, vem aí um maremoto, né? Vem aí umas ondas gigantes, vem aí uma onda gigante. E aí todo mundo sabia que realmente vinha onda gigante, né? Aí todo mundo parou para ficar alertando. Vem onda gigante, vem onda gigante, vem onda gigante, vem onda gigante, vem onda gigante. Mas ninguém foi se preparar para nadar. Então, assim, as pessoas só ficavam alertando, olha, cuidado com a onda, dia tal vem uma onda aí muito grande, vem onda, vem onda, vem onda, vem onda. Mas as pessoas, em vez de irem nadar, né, para se preparar, elas simplesmente olharam e disseram assim, a onda vem, é isso aí. Mas quando a onda veio de fato, levou. Então, veja, a gente não precisa se preocupar quando o tsunami vier, porque o tsunami vem. Né? Isso é claro para todos.
o tsunami vem. Agora, ele só vai conseguir arrastar aqueles que não se prepararam. Porque para aqueles que estão se preparando hoje, para aqueles que estão nadando nas águas do Espírito, né? Ali como você vê ali em Ezequiel 47, né? Das águas do templo, para aqueles que estão nadando nessas águas, eles vão estar prontos para esse momento. Então a gente não tem que estar se preocupando com o futuro, a gente tem que ver o seguinte, ó, o que é que eu tenho feito de problema na minha vida espiritual hoje? O que é que tem travado o Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo agora. Eu não preciso do Espírito Santo amanhã, nem depois de amanhã, é agora. Então, se eu não tenho a plenitude do Espírito agora, é porque realmente eu ainda não estou em comunhão com Deus, ainda não tenho pedido isso, né? Ainda não tenho buscado dessa forma, como Deus pede que eu busque. Então, é por isso que até Jones, logo no início, vocês repararam, né, que ele fala assim, que ele estava temeroso em falar isso. Por quê? Porque veja que isso é uma coisa que toca, né, de fato no coração, porque ele diz assim, olha, você pode estar pedindo o Espírito Santo, mas você não está pedindo como Deus quer. Né? Você pode estar buscando, mas está buscando da forma errada. Então isso realmente precisamos refletir de forma individual, né? Precisamos refletir de forma individual isso. E aí ele diz assim, ó, então, na página 123 agora, no primeiro parágrafo, ele diz assim, então, o que o Senhor deseja que façamos é buscá-lo. Assim, quando ele nos enviar, iremos somente com seu poder e graça. Na página 11, lemos, os discípulos e apóstolos de Cristo tinham profundo senso da própria ineficiência e, com humilhação e oração, uniram sua fraqueza à força dele, sua ignorância à sabedoria dele, sua indignidade à justiça dele, sua pobreza à riqueza inesgotável dele. Assim, fortalecidos e equipados, não hesitaram no serviço de seu mestre. Isso aqui é fabuloso. Quando você vê ali em Atos, né? Antes de receberem o Espírito Santo, como é que eles estavam? Com medo, temerosos, né? Eles não sabiam o que fazer, como levar. Eles tinham posse de uma mensagem poderosa, mas não tinham o Espírito para levar a mensagem poderosa. Eles não tinham a sabedoria para levar essa mensagem poderosa. Eles não tinham a força para levar essa mensagem. Eles só tinham a mensagem. Isso pode acontecer conosco. Ter uma mensagem extremamente poderosa, mas não saber usá-la. Não saber. É como se fosse assim, ó. A Bíblia é comparada a uma espada. Deus te dá a espada, mas você não sabe manejar a espada. Né? Como Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu posso manejar bem a palavra da verdade? Se eu tenho intimidade com a palavra. Né? Se eu tenho permitido que a palavra opere em mim. Isso vai me habilitar a manejar bem. Então aí, Cristo vai dar sabedoria, justiça, poder, e toda a riqueza do céu vai ser nossa. Então a gente vai levar essa mensagem de uma forma muito poderosa para as pessoas. Tanto é que ele vai dizer assim, ó, ele diz assim, mas como foi que eles conseguiram força? Quando reconheceram e confessaram sua fraqueza. Como conseguiram sabedoria? Confessando a sua ignorância. Como alcançaram a justiça? Confessando sua indignidade. Como conseguiram riqueza? Riqueza inesgotável. Confessando sua pobreza. E aqui, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei da história de Eli. Por quê? Veja só, até Jones ele diz assim, ó, os discípulos eles conseguiram riqueza, justiça, tudo isso fazendo o quê? Confessando. Então, assim, eles chegaram diante de Deus e falaram, Senhor, nós somos fracos, nós não temos possibilidade de levar essa mensagem, somos ignorantes. E eles confessaram realmente. Mas será, gente, que foi só isso? Tipo assim, será que se eles só falassem, será que basta eu hoje chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de ti, eu sou ignorante, sou miserável, pobre, cego, inútil. Será que isso basta? Olha só a vida de Eli. Olha o que o Espírito de Profecia fala sobre Eli em Patriarcas e Profetas. Tá na página 429. Ela diz assim, ó, sobre o arrependimento de Eli, né? Ela diz assim, todavia, Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava os seus ameaçados juízos. Muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado, mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor, e levando em Israel milhares à ruína. A paciência de Deus deu lugar a que Ofni e Finés endurecessem o coração e se tornassem ainda mais audazes na transgressão. Olha qual foi o problema de Eli. Eli falava assim, ó, Deus falava para ele quais eram os erros dele. Aí ele falava, ô Senhor, eu confesso, eu realmente sou isso, sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas era uma confissão que não levava, não tinha frutos. Né? Lembra que o João Batista fala assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então não basta eu chegar para Deus hoje e falar, Senhor, realmente eu sou miserável, eu preciso de ti, eu preciso da sua misericórdia. Aí quando chega no meu dia a dia, eu não pego 10 minutos na Bíblia. Eu não passo 5 minutos em oração, nem 10 minutos em oração. Ou seja, eu estou dizendo para Deus que eu preciso dele, mas em minhas ações eu estou mostrando que aquilo que eu estou falando não é verdade. Né?
Eu estou mostrando que isso não está sendo traduzido na minha vida. Então, eu estou só falando igual a Eli. Ele falava, Senhor, me perdoe, porque eu tenho sido relapso, eu tenho sido isso e aquilo. Só que quando chegava na hora do, digamos assim, né, do vamos ver, ele continuava a mesma coisa. Quer dizer, era só um despertamento ali de medo, né? Ele tinha medo das consequências. Então, ele falou ali com Deus, confessou, mas não era verdade, diferente dos discípulos. Os discípulos confessaram, dizendo assim, Senhor, realmente, olha, eu sou miserável, eu sou muito mal, e eu quero dizer para você, meu irmão, que realmente, olha, eu fiz isso, estava com muita raiva de você, né? E, ou seja, eles produziram frutos que mostraram que realmente aquele arrependimento era genuíno, não era só uma coisa falada, né? Uma coisa assim, por medo. Não, eles realmente sentiram a necessidade do Espírito Santo. Então, quando eu sinto a necessidade do Espírito Santo, eu vou estar lendo minha Bíblia com mais tempo, eu vou estar lendo a sua profecia por mais tempo, lendo as mensagens do Senhor por mais tempo, buscando Jesus por mais tempo. Senão, eu vou estar só falando, e isso vai demonstrar que eu tenho medo das consequências e não um amor sincero por Cristo. Agora, mesmo se eu for uma pessoa que esteja fazendo isso, ainda há esperança. Eu tenho que realmente confessar isso a Jesus, dizer a Jesus, Jesus, olha, eu tenho te buscado, mas eu confesso que é por muito mais medo das consequências das coisas do que por amor a ti. Põe amor em mim, né? E Jesus vai fazer isso. Jesus vai colocar amor por ele em nosso coração, né? Então, no juízo, o Espírito de Profecia fala que quando Jesus for julgar as ações das pessoas, ele não vai julgar tanto a ação em si, mas o motivo que levou aquelas ações é que vai ter um peso maior. Como José, por exemplo, ela fala que José, quando ele fazia as coisas, era por um espírito justo, né? Era por um espírito de realmente querer fazer o bem. Muitas vezes eu posso estar fazendo bem, mas porque eu quero alguma coisa daquela pessoa, né? Eu posso estar fazendo bem, mas eu tenho outras intenções, é porque eu quero ganhar lá na frente, eu quero pensando em fazer outra coisa. E isso não é justo diante de Deus. Então, por mais que eu esteja fazendo algo bom, Deus não vai reputar aquela ação como boa, porque a minha motivação manchou a minha ação. Então, no juízo, Deus vai olhar a sua motivação. Então, se nós temos uma motivação mal no nosso coração, temos que pedir também, Senhor, transforma minha motivação. Eu tenho sido mal, tenho sido egoísta, tenho feito as coisas, mas é pensando em mim, né? Para que a gente não caia no mesmo erro de Eli e a gente possa olhar para os discípulos e aprender com eles que realmente eles foram transformados. Então, a gente vê a mesma transformação que Jesus fez com eles ali, ele quer fazer agora. E muito mais ele quer fazer agora, né? Porque já estamos já no fim do tempo do fim. Então, Jesus está anelante de fazer isso por nós também. E aqui, por fim, gente, para a gente chegar nesse final, né? Isso realmente, vocês veem que é uma coisa que a gente precisa muito refletir isso, né? Porque, assim, o Espírito Santo precisa, ele quer descer, né? A gente sabe que desde 1844 não tem mais profecia de tempo. Mas até hoje o Espírito Santo não desceu ainda com toda a plenitude que Deus quer. Por quê? Não tem ainda. Precisa ter condutos limpos. Então, em gerações passadas, houve pessoas que pregaram da volta de Jesus, houve pessoas que falaram que Jesus Cristo ia voltar, que estava tudo em breve acontecendo, mas Jesus não voltou. E por que Jesus não voltou? Porque Jesus não encontrou na Terra pessoas com o conduto suficientemente limpo, um grupo de pessoas com o conduto suficientemente limpo para ele descer o Espírito Santo com toda a plenitude. Então, nós precisamos ser essa geração. Mas para a gente ser essa geração, eu preciso tomar uma decisão hoje, né? Preciso tomar uma decisão hoje de estudar mais, de buscar mais, não por uma questão de emoção, né? Ah, não, agora eu estou vendo as coisas acontecendo, eu preciso fazer. Não, é por amor a Jesus, né? Por isso que a Teodoro fala, o maior perigo é as pessoas se fixarem em algo externo. Tanto que esse foi o motivo do arrependimento ali, o motivo do problema em 1844, o desapontamento, foi o quê? Muitas pessoas se afastaram da fé, por quê? Porque elas estavam ali pela emoção. Guilherme Miller pregava, e aí um monte de gente estava citando a mensagem. Então, a mensagem ficou muito popular. Então, era popular você ser millerita. A mensagem estava chegando, por mais que recebesse, né, perseguição, mas um monte de gente estava aceitando, aí um monte de gente ia lá ouvir a mensagem, muitos aceitaram, mas o Espírito Profecia fala, né? Mas muitos estavam ali, mas não eram sólidos na mensagem. Estavam ali porque viu a mensagem nova, aceitaram aquela coisa e toda aquela motivação, mas quando recebeu o desapontamento, eles passaram até a perseguir as próprias pessoas que estavam do lado deles, né, na igreja. Então, ou seja, eles não estavam fixados na mensagem. Então, pode acontecer conosco também, de a gente ver, né, os acontecimentos externos e toda aquela coisa, e tá naquela motivação, porque tá vendo as coisas acontecerem, mas pode ser que eu não esteja realmente fixado em Jesus, né? Então, isso é muito importante. Então, eu queria finalizar com vocês agora, lendo da página 124, uma coisa aqui muito importante. Quero ler com vocês essas partes finais, não tem nos slides, eu vou ler diretamente aqui do livro, que diz assim, ó.
Ele vai falar aqui na página 124, sobre a transfiguração, né, de Jesus. Ele diz assim, na transfiguração, é que ele está fazendo uma citação, na transfiguração, Jesus foi glorificado por seu Pai. Nós o ouvimos falar. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Assim, antes de sua traição e crucifixão, ele foi fortalecido para seus terríveis sofrimentos. À medida que os membros do corpo de Cristo se aproximarem do período de seu último conflito, o tempo de angústia para Jacó, eles crescerão em Cristo e participarão abundantemente de seu espírito. À medida que a terceira mensagem crescer até chegar a um alto clamor, e à medida que grande poder e glória acompanharem a terminação da obra, o povo fiel de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reaviva e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Suas faces brilharão com a glória daquela luz que acompanha o terceiro anjo. Olha que coisa fantástica. Então, já foi prometido para nós que os servos de Deus, à medida que a mensagem for ganhando volume, ou seja, o que significa isso? A gente vai estudar essas mensagens, a gente vai estudar esses livros, a gente vai compreender essas mensagens, e a gente vai começar a explicar para outros. Aí o que vai acontecer com isso? Essa mensagem vai começar a aumentar de volume. Então, assim, fulano não conhecia, mas um amigo dele começou a conhecer essa mensagem e levou para ele. Ele agora entendeu. Aí ele já vai levar para outro. Aí essa mensagem vai começando a aumentar de volume. Quando a mensagem vai aumentando de volume, o que acontece? As pessoas naturalmente vão fazer o quê? Buscar mais a Jesus. Quando elas passam a buscar mais a Jesus, elas vão passar a buscar Jesus juntas. E nisso, o que vai ocorrer? Elas vão orar pelo Espírito Santo. Isso é uma promessa, né? Vão pedir pelo Espírito Santo, rogar pelo Espírito Santo juntas. E o Espírito Santo vai descer. E olha o que ela diz aqui. À medida que a terceira mensagem crescer até chegar no alto clamor, e à medida que grande poder e glória acompanharem a terminação da obra, o povo fiel de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reaviva e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Então, antes do tempo de angústia, temos que receber a chuva serôdia. E a chuva serôdia vem exatamente quando a gente começa a entender isso, né? Entender essas mensagens, viver em comunhão com Jesus, como os discípulos, tirar os empecilhos, e aí o Espírito Santo começa a descer, e descer, e descer, e isso representa a chuva serôdia, que é a plenitude do Espírito Santo. E a gente vai estar pronto para passar por um tempo de angústia, qual nunca houve, mas a gente vai estar pronto, né? E aqui, na página 125, a gente está no finalzinho já aqui do capítulo, veja só o que vai falar sobre viver à vista de um Deus santo, né? A gente normalmente fala que no tempo de angústia, Jesus vai sair do santuário e viveremos à vista de um Deus santo. Mas olha que noção maravilhosa o livro traz aqui na página 125. Ele diz assim, no primeiro parágrafo, logo depois do primeiro parágrafo, ele diz assim: agora quero ler esse testemunho que ainda não foi publicado. Lerei alguns trechos. Ele vai ler um testemunho aqui. Ele diz assim: é o pecado, em maior ou menor grau, que traz divergência e desunião. As afeições precisam ser transformadas. Deve-se alcançar uma experiência do renovador poder de Cristo. Então, aqui ele fala, né, que o que traz divergência entre os irmãos é o pecado. O livro de Tiago fala isso, né? De onde vêm as pelejas e guerras que vêm entre vós? Porventura não vem, né? Das paixões que guerreiam em vossos membros? Então, só há dissensão, só há problema entre os irmãos quando realmente existe pecado em nossos corações. Então, isso mostra, né? Se eu estou em desunião, se eu estou, né, tendo sentimentos ruins em relação ao meu próximo, isso mostra que eu tenho pecados no meu coração a serem confessados e abandonados ainda. E aí, logo embaixo, no outro parágrafo, ele vai dizer: isso significa... no finalzinho ele fala assim: todo ciúme, invejas e más suspeitas serão eliminados. Viveremos como à vista de um Deus santo. Isso significa que viveremos agora, hoje, cada dia, como à vista do Deus santo. Porque nossas orações estão sendo elevadas a Ele para trazer sua presença mediante o derramamento do seu Espírito Santo. Será que podemos nos envolver negligentemente nessa obra, de forma relaxada, sabendo que há invejas, ciúmes e mais suspeitas? Então, veja, a gente não precisa, esperar o tempo de angústia para a gente viver a vista de um Deus santo, né, de forma pura, sem intercessor. Não, a gente pode viver diante de Deus de forma pura, sem inveja, sem ciúmes, sem nada disso, hoje. Que coisa maravilhosa! Essa é a mensagem do terceiro anjo, essa é a verdadeira justificação pela fé. Cristo pode limpar a gente agora. A gente pode viver a vista de um Deus santo de forma limpa, ainda com Jesus no santuário. A gente não precisa esperar chegar o tempo de angústia. Não. Nos é dado isso hoje. Agora veja, tem uma condição. Como? Em comunhão com Jesus.
Então, é só comunhão com Jesus. Quando a gente começa, por exemplo, quando a gente lê o Desejado de Todas as Nações, que você vai aprendendo sobre Jesus ali, né? Como Jesus tratava as pessoas, como ele reagia diante de provocações. Aí você olha e fala assim, uau, eu quero ser assim. Então você lê e naturalmente você vai dizer assim, eu quero ser assim, eu preciso ser assim, o Senhor me faz ser assim. E ele vai fazer. Agora, se a gente não busca, se a gente não procura, se a gente não lê, se a gente não tira tempo, se a gente não abdica de outras coisas para isso, não tem como. Não tem como. E aí ele vai falar agora sobre os mundos não caídos, né? O universo, o que é que o universo está fazendo em relação a nós? Ele diz assim, ó, no último parágrafo. O que o universo de Deus está fazendo, irmãos? Eles estão observando se vocês e eu somos irmãos. Eles querem nos ver como irmãos. É isso que eles estão fazendo. Eles estão observando para ver se estamos sendo irmãos na igreja, se estamos sendo irmãos e irmãs de fato. Eles estão observando para ver se estamos de acordo uns com os outros. Agora, irmãos, não vamos deixá-los observando em vão. E aí ele termina com a citação que diz assim: ao se lembrarem da oração de Cristo, que seus discípulos fossem um como ele era um com o Pai, vocês não conseguem perceber o quanto todo o céu está contemplando com cuidado o espírito que vocês manifestam uns pelos outros? Estão aqueles que afirmam estar salvos pela justiça de Cristo, buscando com todas as capacidades a eles confiadas atender a oração do Salvador? Entristecerão eles o Santo Espírito de Deus pela condescendência com seus próprios sentimentos não consagrados, por meio da luta pela supremacia e por uma atitude de extremo distanciamento? As solenes e importantes horas entre nós e o juízo não devem ser empregadas em guerra contra os crentes. Gente, então, a suma desse capítulo, né? A gente vai ver aqui. Eu quero ler o último parágrafo aqui, que está na página 129, que é a finalização desse sermão. E aí eu vou comentar só esse final, que diz assim: ó, aqueles que tiveram grande luz, se eles não demonstrarem fé e obediência correspondentes, se encontram em pior condição do que os mais zelosos defensores do erro. O texto faz referência a vocês e a mim. O juízo começa pela casa de Deus. Quando aqueles mensageiros passaram pela cidade para matar e exterminar, eles foram orientados a começar com os anciãos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 5 a 7. Se estamos em pior condição do que os mais zelosos defensores do erro, então o juízo deve começar por nós. Aí ele vai citar aqui uma passagem que diz: há muitos que dessa forma estão se preparando para a ineficiência moral na grande crise. Aí ele finaliza dizendo: vamos parar esse estudo nesse ponto e retomá-lo a partir daqui no próximo estudo, pois o nosso tempo expirou. Gente, então isso mostra o seguinte, né? Diante de tudo isso que foi passado, nós temos uma obra a fazer. Precisamos buscar mais, né? Buscar ter comunhão com irmãos que estão buscando o Espírito Santo, buscar ter comunhão com esses irmãos, orar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, buscar com os irmãos essa mensagem. Nós não podemos nos isolar de outras pessoas e buscar por nós mesmos e achar que a gente vai terminar a obra. Não. Deus quer um povo, né? Deus quer um povo. A gente sabe, virão perseguições? Virão. Virão situações ruins? Virão. Mas da nossa parte, a Bíblia fala buscar e ter paz com todos, né? Precisamos estudar juntos, precisamos buscar juntos para que o Espírito Santo possa ser derramado e finalizar essa obra, né? E aqui no finalzinho a gente leu que se nós, né, com toda a luz que a gente tem, se a gente não viver de acordo com a luz que Deus tem se deleitado em nos enviar, estaremos em condição pior do que aqueles que são os piores defensores do erro, os mais zelosos defensores do erro. E aí o juízo vai começar por quem? Por nós. Nós seremos os primeiros a receber os juízos de Deus, se nós não estivermos de acordo com essa mensagem, né? De acordo com a conduta que a mensagem apresenta para nós. Porém, se estivermos de acordo com essa mensagem, se andarmos na luz como ele está na luz, o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Então temos uma bendita promessa. Agora veja, precisamos refletir, né? Precisamos refletir urgentemente sobre a nossa condição hoje. Como é que eu tenho estado com Deus hoje, né? Tenho eu buscado? Tenho eu tirado tempo? Tenho eu estudado, orado, jejuado, buscado, né? Porque só assim Deus vai também colocar outras pessoas no meu caminho que estão com o mesmo espírito, com a mesma necessidade, sentindo a mesma fome espiritual, e nós iremos buscar juntos, né? E orar também por aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, porque eles também são objetos do amor de Deus. Enquanto dura o tempo de graça, todos ainda têm a oportunidade para se arrepender, como foi com o apóstolo Paulo, né?
Então, no próximo sermão que nós iremos estudar, que é o sermão 9, ele vai continuar esse raciocínio, aprofundando agora em outras situações sobre a igreja de Laodiceia, né? Porque a mensagem foi endereçada para a igreja de Laodiceia, e Laodiceia era cega. Laodiceia não conseguia enxergar, né? Nós vamos ver esses detalhes sobre Laodiceia no sermão 9. Como que Laodiceia é cega? Por que Laodiceia não enxerga essas coisas? Né? Por que não tem? Porque só existe uma esperança para Laodiceia. Nós vamos falar sobre isso no próximo sermão. Mas que nessa semana, né, com esse estudo que a gente fez hoje, a gente possa realmente refletir no tempo que a gente tem tido com Deus, né? Para que, de fato, quando as coisas começarem a acontecer, né, que veja que o Espírito de Profecia diz para a gente que o Espírito Santo pode vir de forma assim, ó, repentina. Já pensou? Você orar e rapidinho Deus responder? Ele pode fazer isso. Ao mesmo tempo, você pode orar e demorar semanas para ele responder. Mas a promessa é, vocês vão pedir e vocês vão receber. Agora a gente sabe, tem uma condição, tirar os empecilhos. E aí cabe a cada um de nós aqui, né? Cada um sabe da realidade que vive e sabe quais são os empecilhos que tem restringido o Espírito Santo de falar com a gente de forma mais profunda, né? Então, quando a gente for olhar, por exemplo, no livro Desejado, você vai ver João Batista. João Batista era tão íntimo do Espírito Santo que Ellen White fala que ele sentia até mesmo quando os anjos caídos se aproximavam dele. Né? Olha que sensibilidade espiritual. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Da mesma forma, você vê Jesus também tinha essa sensibilidade. Né? Quando você vê ali, tem um momento que ele está com os discípulos, ele fala assim, ó, vamos sair daqui porque eis que vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quer dizer, a mesma sensibilidade espiritual que João Batista tinha. Então, tem um texto da irmã White que ela fala assim, que devemos ser de tal forma que o mais leve sussurro de Jesus já nos mova o coração. Uau, que coisa, né? Em meio a tantas vozes nesse mundo, tanta gritaria, tanto barulho, tanta coisa, Jesus ele continua falando assim, ó, sussurrando. Assim como ele fez com Elias. Ele não estava no forte vento, não estava na tempestade, no fogo, nada disso. Ele estava na brisa suave. E ele continua assim até hoje. Então, a gente precisa agora tirar, né, parar de ouvir os barulhos do mundo, conectar com Deus, para que quando ele fale, aquela voz mansa e meiga, como de muitas águas, né, a gente pare e ouça. Né? Que isso seja uma verdade em nossa vida. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar, e aí a gente passa para os comentários no final, tá bom? Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem colocado em nosso coração estudar a Tua palavra, estudar, Senhor, as mensagens do Senhor nesses últimos dias. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque essas mensagens, Senhor, o Senhor deu lá em 93, há mais de 100 anos atrás, mas elas continuam, Pai, mais atuais do que os jornais de amanhã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor realmente tem sido maravilhoso para com cada um de nós e nos alertado sobre tudo que vem a acontecer. E também queremos lhe pedir, Pai, que sejamos pessoas que amam a Jesus, que seguem a Jesus por onde quer que ele vá diariamente. Se o Espírito Santo vai para um lado e que a gente vá, assim como aqueles seres que Ezequiel viu, Pai, em Ezequiel capítulo 1, possamos seguir o Espírito Santo em todos os lugares, Senhor. Que o Senhor nos use, Pai. Que a gente não use o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo nos use, Pai. E que sejamos cheios. Se há, Pai, ainda empecilhos que têm impedido que o Espírito Santo desça em cada um de nós individualmente, na sua plenitude, que o Senhor mostre para cada um que está aqui presente e para essas pessoas também que estão assistindo pelo YouTube também. Que o Espírito Santo remova, Pai. Coloque em nossos corações onde está o erro e que a gente possa, Senhor, fazer a obra que nos cabe também, de reparar algumas coisas que a gente já fez no passado. Tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.